Bom dia, boa tarde, boa noite, só dando continuidade para nossa aula, né, principalmente para os alunos que entraram posteriori na graduação aqui de tecnologia em rede de computadores, tá? Então, na aula anterior nós verificamos os dois modelos que trabalhamos em rede de computadores, né, que são divididos em camadas, né, cada camada tem uma função específica, né, que é o modelo TCP/IP, né, a arquitetura TCP/IP, que é o que realmente roda na internet, no mundo real, nas redes locais, tá? E o modelo de referência, né, que é o modelo OSI, né, que é mais voltado para o meio acadêmico, para estudos acadêmicos, tá? Então hoje nós vamos começar a desbravar cada uma dessas camadas, né? Só que nós vamos ter como referência a arquitetura TCP/IP, tá? Então a gente vai trabalhar hoje com meios de transmissão, tá? Lembrando, né, que esses meios de transmissão eles são englobados dentro da camada física, tá? E a camada física, ela tem, só relembrando aqui, dependendo do autor que você for procurar, tá? Esses nomezinhos bem aqui, tá? Então, dependendo do autor que você for pegar e procurar se aprofundar, ler, tá? Você vai encontrar esses nomezinhos aí, esses outros nomes que são, né, referências à camada física, a primeira camada da arquitetura TCP/IP, tá bom? Então, dando continuidade aqui, tá? Então, o que acontece? Para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, né, que é o que o Talemal e o Hétero lá descreveram lá, que a gente viu na primeira aula, que é computadores autônomos para que eles consigam compartilhar informações, tá? Então, para que isso ocorra, eu tenho que ter um sistema de comunicação, né? O que é um sistema? Né? O que é um sistema? Então, um sistema, né, o conceito de sistema é o que? São vários componentes que eles interagem entre si para que atinja um objetivo específico, né? Então a gente tem isso, por exemplo, no nosso corpo, né? Sistema digestivo, você vê lá, por exemplo, vários órgãos cooperando, né? Esôfago, estômago, intestino grosso, intestino delgado, interagindo para que ocorra a absorção de alimentos quando você ingere esses alimentos, para que eles virem o que? Nutrientes para o seu organismo, tá? Então cada um com a sua função específica interage para que consiga atingir o objetivo, que é justamente prover nutrientes para o corpo, tá? Então aqui a gente tem tá? Eu preciso desse sistema de transmissão, no caso, para conseguir fazer com que a minha rede local, tá, consiga interagir com quem? Aqui, ó, Wide Area Network, que é a WAN, né, que é, né, aquela rede que compreende estados, países, continentes e o mundo, tá? Então eu preciso desse sistema de comunicação para que eu, na minha LAN, consiga alcançar, né, atingir serviços que estão na internet, por exemplo, tá? Então, para que isso ocorra, o primeiro ponto logo aqui, ó, geração de sinal, tá? Então a gente vê, por exemplo, que a computação ela é baseada em bits, tá? Então o que são os bits? São sinais elétricos, tá? Os zeros e nada mais são do que sinais elétricos, tá? Então eu tenho que ter equipamentos que consigam gerar esse sinal. No nosso caso, né, do computador, placa de rede, né, nós temos também o que a gente chama de ativos de rede, que também fazem essa função, né? Switch, roteador, tá? O outro ponto aqui, né, crucial também, é a questão da sincronização. Por quê? Né? Então, imagina só, no mundo real, você marca para uma reunião com os amigos aí, um lanche da tarde com os amigos aí.
Aí todo mundo, tá você e mais 3 amigos, todo mundo começa a falar ao mesmo tempo. Ninguém vai entender ninguém, tá? Então eu preciso também dessa sincronização, tipo, um fala, os 3 escutam, outro fala, outros 3 escutam. Então eu preciso dessa sincronização para quê? Para que ocorra a comunicação, tá? Então cada protocolo ele tem a sua forma de sincronização, tá? Outro ponto aqui é a questão dessa utilização do sistema de comunicação, que, como eu falei, o que é um sistema? São vários componentes que interagem, cada um com uma função específica para atingir o seu objetivo fim. Então, né, quando eu falo sistemas de comunicação, vou englobar, por exemplo, a parte passiva, né, que são os cabos. Eu vou também trabalhar com os ativos de rede, tipo switch, roteador, e outros equipamentos. Vou trabalhar também com protocolos. Então tudo isso daí acaba compondo o sistema de comunicação, tá? Outro ponto chave, tá? Ó, correção e detecção de erro, tá? Para quê? Caso eu envie uma informação e sofra, né, aquele pacote que a gente viu, né, que justamente ele carrega a informação que a gente quer transmitir. Caso sofra, tem algum problema no percurso entre o emissor e o receptor, que a gente consiga verificar, né, que aquele pacote ele está com um problema e ele deve ser descartado, né? E quando ele é descartado, existe a possibilidade de eu pedir que ele seja reenviado, tá? Mas eu só consigo isso se eu conseguir, né, usar os serviços de correção e detecção de erros, tá? Alguns casos eu consigo corrigir, outros não. Quando eu não consigo, eu faço o descarte, tá? O roteamento também é necessário, por quê? Para que eu consiga ligar rede diferente. Quando eu acesso uma informação que está na internet, por exemplo, esse vídeo, tá? Eu estou saindo da minha rede local, que é a minha LAN, para chegar, né, eu passo pela rede metropolitana e chego na WAN, que é justamente onde está o servidor que tem esse conteúdo que você está assistindo agora, tá? E o último ponto é a questão de gerência de rede, justamente para saber se esse sistema de comunicação ele está funcionando de acordo com o esperado. Se eu não estou tendo gargalo, atraso, ou tem algum equipamento que ele não está funcionando. Pode ter dado uma queda, ele pode ter queimado, ou estou com algum servidor que não está rodando algum serviço. Então eu preciso disso aí também, tá? Então o meu sistema de comunicação de dados ele tem 3 componentes basicamente, que é o transmissor, o meio de transmissão, que é por onde a informação vai transitar, e o receptor. Para que isso funcione, eu preciso de protocolo, tá? Lembrando que a gente viu na aula anterior, cada camada tem os seus protocolos específicos, tá bom? Então, segundo aqui o Forozan, né, que é um autor que a gente pegou e já mencionou lá na primeira aula, indiquei até 2 livros dele, tá? Então, Forozan, que é um estudioso da área de redes, indica que existem 5 componentes, né, nesse sistema de comunicação. Então, tem a mensagem, que é justamente o que tu queres transmitir, tá? Tu queres transmitir, e hoje em dia nós vivemos num dilema multimídia, tá? Nós vivemos no dilema multimídia. A gente acaba transitando o que? Vendo como mensagem texto, foto e vídeo, né? Veja você aí, por exemplo, quando está utilizando o WhatsApp, né? Manda mensagem, manda foto, figura, manda vídeo, tá? Então essa mensagem que você manda pelo WhatsApp é o que você quer pegar e informar lá para o seu destinatário, tá? Então quando você está no WhatsApp, tá? Você está na figura do emissor. Quando você pega e envia a foto lá desse período agora de quarentena, ou algum texto para o teu amigo perguntando como é que ele tá, né? Ou algum vídeo engraçado para ele pegar e se distrair, tá? Então você está assumindo o papel de emissor, tá? E esse emissor ele pode usar, né, o computador, ele pode usar um PC, ele pode usar um smartphone, né, e por aí vai,
tá? Eu tenho um receptor que é justamente quem recebe a mensagem. Então, né, ele vai também estar usando um dispositivo, né, do mesmo dispositivo que o seu para poder receber essa mensagem, tá? Aí tem os meios de transmissão, que é justamente por onde essa informação ela vai trafegar. Então eu tenho vários, né, por exemplo, que a gente vai ver hoje: par trançado, cabo coaxial nem tanto, porque já caiu em desuso pelo menos para rede. Fibra ótica nós utilizamos, principalmente na MAN e na WAN, e o AR, que são, né, que é a comunicação sem fio, né, também chamada de wireless, tá? Então não use Wi-Fi, tá, pessoal? Use wireless, tá? Eu estou conectado aqui na minha rede sem fio, estou conectado na minha rede wireless, tá? E por fim, eu tenho aqui o protocolo, que é justamente quem vai ditar as regras de como ocorre a comunicação, tá? Então imagina o protocolo, né? Não sei se alguém já joga jogo de tabuleiro, né? E a primeira coisa que se recomenda é que leia o manual, tá? Então o protocolo ele vai ser justamente o manual de como ocorrerá a comunicação para que aquele serviço seja entregue, tá? Então aqui eu tenho os componentes de forma visual. Então eu vou ter aqui, eu tenho um PC que vai ser o emissor, outro PC que vai ser o receptor, vou ter o meio de transmissão, que nesse caso está sendo um meio guiado, que é um cabo, tá? Existe a mensagem que eu estou enviando pro receptor. Só que assim, todos esses componentes têm que estar utilizando, né, o mesmo protocolo para que a comunicação ocorra, tá? Então não adianta, por exemplo, eu crio uma mensagem em mandarim, que é o popular chinês, e o destinatário não entende. Vai ocorrer comunicação? Não, tá? Então justamente o protocolo vem justamente para ditar essas regras de como a comunicação ocorrerá, tá? Então, só dando aprofundamento aqui na camada física, lembrando que nós estamos vendo a camada física sobre a perspectiva da arquitetura TCP/IP, né? Lembrando da aula anterior, a camada física ela vai incorporar a camada física e a camada de enlace do modelo OSI, tá? Então, os dois serviços que são entregues pelas duas camadas do modelo OSI eu vou ter em uma única aqui na arquitetura TCP/IP, tá? Então por isso que eu tenho a questão do quadro, né, que na arquitetura OSI é da camada de enlace. Então já tenho isso incorporado na camada física aqui, justamente por essa paridade da física e enlace do OSI ter suas funções incorporadas na camada física da arquitetura TCP/IP, tá? Então a gente vai ver essa questão do quadro, né? O quadro vai ser justamente o pacote, né, lá que é da camada de enlace, tá? Então quando eu falo em quadro, eu estou trabalhando, tá, em nível de LAN, tá? Estou trabalhando em nível de rede local, tá? Porque quem pega e consegue trabalhar com quadro, tá? Camada física do TCP/IP, camada de enlace do modelo OSI, tá? Então, o que vai ter nesse quadro? Esse quadro, pessoal, lembra da aula anterior que a gente pegou e falou sobre o que é composto o pacote? Então, eu vou ter endereço de origem, né, que esse endereço de origem vai ser o que a gente chama de endereço MAC, né, que é endereço físico. Eu vou ter o endereço de destino, que também vai ser um endereço MAC, tá? Eu vou ter informação e vou ter um código de detecção de erro lá, justamente verificar se teve algum problema devido a alguma interferência no percurso, tá? Então, outro ponto aqui, né, essa questão do quadro, justamente ele é composto por um conjunto de bits. Então a gente tem feito a separação a gente tem feito a separação no modelo OSI, tá? Então
que acontecia lá no modelo OSI? Físico só cuidava da parte mecânica, da parte elétrica, não se importava com a questão de controle de fluxo, tá? Mas para ter controle de fluxo eu preciso saber o que? Eu preciso pegar e começar a ter uma unidade de medida. Então a unidade de medida aqui que eu estou usando é o quadro, né? Também chamado de frame, é só uma tradução, né? Frame você vai encontrar alguns autores falando, né? Frame. Bora só colocar aqui só para ficar, né? Desculpa a letra aqui, tá? Então você vai encontrar esse termo também relacionado a quadro, tá? Então aqui, né, no último ponto a gente tem os objetivos aqui da camada física, né, que é, ó, entregar o meio físico para poder ligar equipamentos. Eu consigo fazer o que? Representação de bits no meio físico, que no caso vão ser os impulsos elétricos. A codificação de dados e informação de controle, né, como eu falei. Se eu não tiver, por exemplo, uma sinalização de quem pode pegar e comunicar, os dois vão tentar comunicar e não vão conseguir, tá? E outro ponto também é a questão do circuito transmissor, tá? Então, quando eu trabalho em camada física, tá? Lá no, se eu for pegar, por exemplo, o modelo OSI, tá? O modelo OSI, tá? No modelo OSI, na física, tá? Na camada física, eu vou ter um equipamento chamado de hub, também chamado de repetidor, tá? Porque ele fica na camada física lá no OSI, porque ele só recebe os bits e transmite. Ele não, para ele é indiferente quem é o destinatário, tá? Aí lá no OSI, né, na camada de enlace, enlace, tá? Eu vou ter o switch, tá? Qual a diferença do hub para o switch? No hub, ele, né, só fazendo um paralelo aí com o mundo real, parece aquele teu amigo, ó, vou te contar um segredo, mas não conta pra ninguém. Aí quando chega no outro dia na tua faculdade, lá todo mundo já sabe, tá? Então ele pega, o hub ele pega, ele não se contenta em apenas distribuir para o destinatário, como para todo mundo que faz parte da mesma rede, tá? É o que não acontece com o switch. Você pega e manda informação, tá? Esse switch ele tá lá na camada de enlace lá do modelo OSI, tá? Então o switch ele pega e transmite apenas para o destinatário. Ele não faz o broadcast, que a gente chama, né? Mensagem para todo mundo que faz parte da rede. Na verdade ele faz quando é necessário, mas não por padrão, tá? Então se você pegar e chegar com seu amigo, ó, tem um segredo, não conta para ninguém, né? Se esse amigo for um switch, ele vai guardar o segredo para ele. Se ele for um hub, ele vai pegar e vai comunicar para todo mundo que faz parte da sua sala, tá? Então, quando eu vou pegar e vou adotar esses meios físicos, né, que justamente, basicamente eu tenho dois, né? Eu tenho o meio físico guiado, tá? E o não guiado, tá? O guiado é quando eu uso cabo, quando eu vejo lá que tem um cabo, então as informações vão trafegar por ali, igual como fosse um cano de água, tá? E o não guiado é quando eu uso o ar, por exemplo, para fazer comunicação sem fio, tá? A gente pega e já utiliza no dia a dia, quando eu chego na faculdade, eu quero acessar alguma informação e uso a rede sem fio da instituição, estou usando o meio não guiado. Quando eu uso o Bluetooth do meu celular para passar alguma informação para o meu amigo, ou para ficar escutando música através de fone de ouvido sem fio, tá? Eu estou usando um meio não guiado. Quando eu uso o mouse sem fio, estou usando o meio não guiado, tá? O que influencia na adoção, né, eu estou com um projeto de rede, o que influencia? Qual é o meio que eu vou utilizar, tá? Então, primeira coisa, custo, valor, dinheiro, tá? Dinheiro. Então, por exemplo, eu tenho fibra, tá? E par metálico, tá? Par metálico, tá? Então o que acontece? Por exemplo,
Aí tu for ver pro par metálico, a parte passiva é mais caro do que da fibra, né? Por quê? Né, a fibra basicamente é o que? Plástico, para colocar assim, né? E o par metálico tem o que? Metal, cobre, né? Então o metal é mais caro do que o plástico, bora colocar assim, tá? Só que se tu for pegar e analisar a parte passiva, tu vai fazer a adoção por fibra. Mas quando você for colocar no custo lá os equipamentos, switch, roteador de fibra, eles são mais caros do que o do par metálico. Aí é justamente isso que vai influenciar no teu projeto, tá? Posso ter, por exemplo, uma LAN com fibra? Posso. Mas se tu for ver o custo por conta da parte ativa, né, que são os equipamentos tipo switch, roteador, ele vai ser mais caro do que se eu fizer uma adoção usando par metálico, por mais que a parte passiva, que são os cabos, sejam mais caros, tá? Mas os ativos são mais baratos, tá? Então outro ponto aqui é a questão da banda passante, é o que? Taxa de transferência, tá? Taxa de transferência. Então, dependendo do contexto, né, que eu estou trabalhando, dependendo do projeto que eu estou trabalhando, essa banda passante também influencia no meu projeto, tá? Então, por exemplo, fibra, ela tem uma taxa de transferência muito maior do que o par metálico, tá? Muito maior do que o par metálico. Outro ponto também, fibra tem um alcance maior. Em fibra eu já trabalho com quilômetros, enquanto no par metálico eu trabalho com metros. Eu tenho uma limitação, né, segundo a norma de cabeamento, até 100 metros, tá? Então eu não posso ter mais de 100 metros usando o par metálico, tá? Outro ponto é a questão da atenuação do meio, né? Então já até deu uma adiantada aí. Então essa atenuação na fibra ela acontece aonde? A partir de quilômetros. E no par metálico ela começa a partir do que? Excedeu 100 metros, começa a atenuação. O que é atenuação? Começa a perder potência, começa, né, ele perde por exemplo, a força de transmissão, bora colocar assim, tá? É igual como fosse um cano d'água, né? Aí conforme você vai pegando, encaixando outros canos, aí você vai ver que em determinado ponto a água começa a vir mais fraca, tá? Então esse é o ponto da atenuação. O último ponto aqui é a questão da imunidade a ruídos, tá? Então, por exemplo, no par metálico eu tenho, né, como eu trabalho com metal, né, esse metal ele pode sofrer interferência do que? Por exemplo, esse reator de lâmpada fluorescente, né, ignição de carro, quando você pega e liga o carro, causa ruído, tá? Ele pega e pode causar problemas na comunicação, tá? Outro ponto também que causa problema, para você estar trabalhando você está com um prédio perto de um transformador elétrico, pode causar também interferência no par metálico, tá? Na fibra, né, como trabalha com luz, a possibilidade de ter interferência eletromagnética é pouca, tá? Então, se você tiver com algum local que tenha muitas fontes de ruído, ou seja, que acabem atrapalhando a comunicação, a recomendação é que se use fibra, tá? Então, bora lá. Então, eu tenho aqui três exemplos de meio guiado, tá? Então, para o cabo coaxial, tá? O cabo coaxial ele está aqui mais por questões históricas, tá? Hoje em dia não se vê mais redes utilizando cabo coaxial, tá? Isso era muito comum lá na década de 70, década de 80. Hoje em dia não, nós usamos basicamente o que? Par trançado para redes locais e fibra ótica para as MANs e as WANs, tá? Por conta justamente das limitações. Como eu falei, fibra a gente trabalha com quilômetros, consegue percorrer distâncias baseadas em quilômetros, e no par trançado a gente tem aquela limitação, né, de 100 metros, tá? Tem aquela limitação de 100 metros, tá? Então, quando eu pego e trabalho com par metálico, né, também chamado de cabeamento de cobre,
tá? Então eu tenho aqui um cabo par metálico, tá? Então eu tenho 4 pares, tá? Esses pares existe uma ordem de organização desses pares para que eu consiga inserir, né, dentro desse conector, tá? Esse conector é o RJ45, RJ45, tá? Esse é o RJ45 macho, tá? Então existe uma ordem que eu tenho que organizar esses cabos aqui, tá? Esses cabos aqui, para que eu consiga atingir o objetivo de realizar a troca de informações. Então eu peguei, né, fiz o processo que a gente chama de crimpagem para colocar dentro desse conector bem aqui, e esse conector ele vai aqui, ó, dentro, né, daqui da interface. Daqui é uma placa de rede, tá, pessoal? Uma placa de rede. Então eu insiro esse conector aqui, tá? Eu insiro aqui nessa interface, tá? Então, próxima vez que você for lá no laboratório, né, ou até mesmo, né, for algum local, né, depois da quarentena, tá? Verifique que atrás do computador existe, né, existe um cabo conectado. Justamente quem faz essa conexão é esse conector RJ45, tá? Aí eu tenho também o cabo coaxial, como eu falei, mais por questões históricas, eram utilizados na década de 70, 80 para conexão de rede. Hoje em dia é usado para quê? TV a cabo, tá? É usado para TV a cabo, mas nós estamos vivendo um momento que também a TV a cabo está começando a usar fibra, tá? Então aqui são os componentes aqui que eu tenho quando eu uso o cabo coaxial. Tá, então esse cabo era aqui, eu tenho a placa de rede quando eu usava cabo coaxial. Aí aqui eu tenho, né, eu pegava e enroscava esse conector aqui na placa. Aí aqui vinha um outro conector desse, né, ou um terminador caso essa máquina fosse a última. Basicamente isso aqui, ó. Se for o primeiro ou último equipamento, eu vou ter que usar um terminador, tá? Caso não seja, eu vou, né, conectando os equipamentos em barramento até chegar no último e também usar o terminador. Caso não usasse, o que acontecia? Todo mundo da rede caía, tá? Todo mundo da rede caía, tá? Então a gente vai ver lá pra frente que esse tipo de organização a gente chama de barramento, tá? Então a gente vai pegar e dar uma aprofundada aqui sobre o par trançado UTP, tá? Então o próprio nome fala par trançado porque, né, eu tenho um conjunto de 4 pares, né? Cada par está trançado entre si, né, como a gente pode notar aqui, tá? Para quê? Para reduzir a questão da interferência entre os cabos, tá? Então eu tenho 2 tipos de interferência, do cabo com seu par e cada um dos outros 3 pares com esse par, tá? Então esse trançado todo ele é gerado através de vários estudos de engenheiros elétricos, tá? Então qualquer coisa que vá causar deformidade, tá, nesse trançamento acaba comprometendo a qualidade da transmissão, tá? A qualidade da transmissão. Então, tem que ter muito cuidado quando for pegar e manipular, tá? Então aqui, né, o primeiro cabo que eu tenho é o que chama de STP, que é o Shielded Twist Pair, né? Então a gente vê essa parte aqui metálica, é justamente a blindagem de cada cabo, tá? Então não adianta eu ter esse cabo blindado e não ter uma coisa chamada aterramento, tá? Então quando é que eu tenho que pegar e utilizar a blindagem? Quando eu tenho um ambiente que tem muito ruído, né? O que é o ruído? É qualquer coisa que perturba a transmissão normal dos dados, tá? Não tem quando você pega e está em casa assistindo TV, alguém liga o liquidificador e acaba causando interferência na TV, então, tá? Ou quando você, antigamente, né, estava na rede sem fio, alguém pegava e atendia o telefone sem fio e caía a internet, tá? Então
O ruído é qualquer coisa que atrapalhe o processo de comunicação. Então, quando você está na sala querendo escutar o que o professor está falando, tem aquele colega que quer pegar e ficar no telefone, ou quer pegar e ficar falando, né, conversas paralelas com outro colega seu, e você não consegue escutar o que o professor está expondo em sala de aula, eu também tenho o ruído. Tá? Aqui eu tenho o UTP, que é o cabo não blindado, tá? É o cabo não blindado, tá? Então, é assim, eu uso essa segunda opção quando eu tenho locais que não tem fontes de interferência, tá? Não tem fontes de interferência. Então, né, justamente aparece as duas construções também para, né, se eu tiver um ambiente que tem muito ruído, eu tiver com um projeto usando par metálico, eu vou usar o cabo STP porque ele é blindado. Se eu tiver um ambiente que não tenha ruído, não tenha ruídos que interfiram na comunicação, eu vou usar o cabo UTP, tá? Então, quando a gente trabalha com par trançado, tá? A gente trabalha com categoria, tá? Então, no próprio cabo ele já vem indicando sua própria categoria. Então, nesse aqui da figura é um CAT5E. Então, se eu for aqui na linha do CAT5E, eu vou ver que ele trafega, né, até 1 GB, tá? Ele trafega até 1 GB. Eu vou ter 4 pares, então eu terei, né, no caso, né, quando eu pegar e desencapar, terei 8 cabos, tá? Terei 8 cabos, tá? Então essa taxa de transferência máxima aqui é extrapolando tudo, tá? Na norma, que vocês devem ver lá na parte de cabeamento estruturado, o CAT5E normalmente ele trafega o que? 100 megabits. Se eu quiser extrapolar e ir para giga, eu tenho que começar, né, pensar em projetos a partir da categoria 6, tá? Trabalhar em projetos a partir da categoria 6, tá? Então a categoria do cabo ela pega e influencia diretamente na taxa de transferência, na taxa de transmissão da minha rede, tá? Então quando eu for, né, então o que acontece? Ó, é bom você pensar em projetos a partir da categoria 6, porque já trafega em gigabit, na verdade, tá? Já trafega em gigabit. Então, por padrão, hoje as placas já estão vindo com suporte a 1 gigabit, 10 gigabits e por aí vai, tá? Então pense em um projeto que contemple isso aí, tá? Então aqui eu tenho, né, eu tenho aqui o RJ45 fêmea, também chamado de keystroke, tá? Então aqui eu tenho o alicate de crimpagem, que ele serve justamente para pegar e fixar esse conector RJ45 macho no cabo, tá? Lembrando que essa ordem de cores aqui eu tenho dois padrões, né? O T568, aí eu vou ter o T568A e o T568B, tá? Então vou ter esses dois padrões de organização desses cabos aí nesse conector, tá? Tanto no fêmea quanto no macho, tá bom? Isso daqui eu uso para verificar, né, se tem algum problema no cabo, mas assim, ele verifica só a questão elétrica, se está pegando e transmitindo. Eu pego, transmito numa ponta, ver se o impulso está chegando na outra ponta. Para cada do cabo UTP, tá? Vou tirar a capa do cabo do TP, abrindo. Aqui eu vejo os 4 pares, tá? Então eles estão, tem que pegar e separar, fazer a separação deles, né, de forma individualizada para conseguir encaixá-los no conector, tá? Então tem que pegar e fazer essa separação aqui para que eu consiga fazer o ordenamento segundo a T568A ou T568B, tá? Então fiz isso daqui, tá? Peguei, fiz essa organização, tal e tudo mais, tá? Vou pegar e fazer o corte para que todos os cabos fiquem seguindo uma mesma linha,
Então eu posso usar um alicate, eu posso usar uma tesoura para isso. Tá, então a ideia é que todos os cabos fiquem, né, seguindo o mesmo padrão, justamente só orientando o clipe ficar para a parte de trás. Tá? Provavelmente quando eu for fazer ele encaixa. Então, a visão que eu tenho da ordem dos cabos é com o do conector macho para a parte de trás. Tá? Então o importante é que a capa chegue até onde o clipe da parte de trás e que cada cabo esteja alcance o conector de metal da parte superior. Tá? Então, para fixar, eu vou usar um alicate de crimpagem para justamente fixar a trava e impedir que esses cabos saiam do conector RJ45 macho. Então, eu vou pressionar aqui, tá? Para fixar, tem que ter muito cuidado, que dependendo do... pegou e separou os cabos, no próprio conector fêmea que extrou que aparece a ordem que eu tenho que pegar e colocar os cabos seguindo a T568A, T568B. Então vou pegar e vou encaixar cada cabo no local adequado, tá? Então pegar e sempre ter cuidado de ter, que tenha sobra, tá? Sempre ter cuidado que tenha sobra e só seguir o que está no gabarito presente na parte lateral do keystroke, né, do conector fêmea RJ45. Então tem que sempre me preocupar que tenha sobra, tá? Sempre me preocupar que tenha sobra. Eu vou usar esse equipamento que é o push down, tá? Então eu tenho que sempre ter cuidado que a parte da lâmina fique para a parte de fora, para que quando eu pegar e pressionar aconteça também o corte desse excedente do cabo, tá? Então a priori parece que não houve o corte, mas se eu fizer a movimentação da parte de fora, ela sai com facilidade. Bora lá. Então, né, como eu falei anteriormente, basicamente tem dois tipos de padrão de conectorização, né, que é o 568B e o 568A, tá? Então, basicamente, né, pelo menos dos projetos que eu participei, a gente usa bastante T568A, tá? Então, isso daí influenciando o que? Justamente na ordem que esses cabos são organizados no teu conector, tá? Então isso daqui segue uma ordem, tá? Para justamente para que a comunicação ocorra, tá? Então, né, isso daqui é a ordem dos cabos. Se eu for usar o padrão T568B, né, branco do laranja, laranja, branco do verde, azul, branco do azul, verde, branco do marrom, marrom. Se eu for usar o T568A, branco do verde, verde, branco do azul, laranja, branco do azul, laranja, branco do marrom, marrom, tá? Então aqui eu tenho, tá, os dois padrões demonstrados aqui, tá? Então isso daqui, né, eu tenho, como é que eu pego e organizo? Eu tenho, aqui eu tô tendo uma vista frontal, então eu deixo o pino lá que faz a trava na placa de rede para a parte posterior, né, a parte de trás, e fico com a parte dos conectores de cobre para frente. Então isso daqui, pessoal, que eu estou colocando em destaque, é justamente o que vai permitir a conexão, tá? Então eu preciso que esses cabos cheguem até aqui, tá? Cheguem até aqui para que eu consiga fazer a transmissão, tá? Aí tem um tipo de cabo que a gente chama de crossover, né? O que é o cabo crossover? Eu vou ter numa ponta T568A e na outra ponta eu vou ter T568B. O que isso garante? Tá? Então a gente tem na computação aqui, ó, o TX e o RX. Tá? TX é o que? O transmissor, e o RX é o receptor. Tá? Então o cabo que é transmissão numa ponta acaba virando receptor na outra e vice-versa. Tá? Então, resumindo aqui sobre par trançado, então eu tenho, né, dentro do par trançado
os pares são trançados entre si para reduzir ruído. Esses pares são trançados com outros pares para também reduzir o ruído. Tá? Eu posso ter cabos que são blindados ou não. Eu posso fazer uma transmissão analógica ou digital, se bem que é porque eu falo de analógica, né? Porque telefonia até algum tempo eu trabalhava com transmissão analógica, tá? Então hoje em dia a gente está tendo toda uma conversão para digital, tá? Eu tenho uma banda passante alta, ou seja, a taxa de transferência começa, né? Como eu falei, aí que eu recomendei que a gente trabalhe a partir da categoria 6, já trabalha em gigabit. Tá? Então, eu já estou, né, atualmente com padrão categoria 7. Tá? Categoria 7, estou começando a trabalhar com 100 gigabits. Tá? Tem esse tipo de mídia, bora colocar assim, ele tem um tipo de interferência que a gente chama de crosstalk. Tá? Ou também chamado de diafonia. O que é diafonia? É o meu bit migrar de um cabo para o outro, o meu sinal elétrico migrar de um cabo para o outro, porque estão muito próximos. Então aquele trançamento todo ele busca evitar esse nível de ruído, tá? De novo lembrando, né, que o cabo ele tem que ter no máximo 100 metros, tá? Um outro meio que eu tenho para poder também fazer essa transmissão é o meio sem fio, tá? Então o que eu vou usar como um meio de transmissão? O ar, tá? O meio de transmissão, o ar, tá? Então ele também é suscetível à interferência. Por exemplo, cor. Tem um ambiente em verde, ele vai interferir, né? Espelho, vidro, questão de reflexão. Tem, sei lá, alguma superfície que permita reflexão, então vai pegar e vai influenciar também. Micro-ondas, lâmpada fluorescente. Então, né, como o sem fio ele trabalha com ar e transmissão de ondas, tá? Então qualquer onda que esteja naquela frequência acaba impedindo. Então, como eu falei anteriormente, né, eu tinha um problema em casa que eu tinha um access point, um ponto de acesso que trabalhava numa frequência igual do meu telefone sem fio. Quando tocava o telefone e alguém atendia, minha rede caía. Porque os dois trabalhavam na mesma frequência. Qual foi a saída? Comprar o equipamento que trabalhasse numa frequência diferente. Tá? Então a rede sem fio que ele permite mobilidade. Então eu consigo pegar e ficar em vários ambientes da casa ou do escritório sem precisar me preocupar com o cabo. Tá? Só que assim, a taxa de transferência da rede sem fio sempre vai ser inferior à da rede cabeada, tá, pessoal? Então, rede sem fio ela não substitui rede cabeada, tá? Eu preciso de rede cabeada para fazer entrega de rede sem fio, tá? Rede sem fio é só o que? Uma facilidade para quê? Para que você tenha mobilidade, tá? Mas se for pegar para os padrões de rede sem fio, a família 802.11, tá? Que é a I3E 802.11, né? Que é a família de redes sem fio, né? Redes locais sem filtro. Você vai ver que a taxa de transferência da rede sem fio é sempre inferior à da rede cabeada, tá? Então, né, já que a gente viu que esse sistema de comunicação ele é composto por vários componentes, tá? Então eu preciso, né, que esses componentes sejam padronizados, tá? Mas e aí, quem que pega e padroniza os sistemas de comunicação? Tá? Então tem esse conjunto de órgãos aí, a ANSI, a IANA, a ISO, né, o I3E, o IETF, a TIA, que não é a irmã nem do teu pai nem da tua mãe, tá? Então tem esses órgãos aí que pegam e regulamentam todos esses sistemas de comunicação, tá? E dentro da I3E, que é um dos órgãos, eu tenho vários grupos de estudo, tá, sobre redes. Então basicamente nós iremos ver esse grupo bem aqui, que é sobre Ethernet, redes locais, e esse outro aqui, que é redes locais sem fio. Basicamente nesse nós iremos ver
esses dois aí, tá? Justamente o i3 é 802.3 e o i3 é 802.11, tá? Então, gente, valeu, obrigado, até